Welcome, everyone, to the private stakeholder collaboration, the key to unlocking finance for Olá green growth and a todos e bem-vindos FSD Africa. We are very glad to have à you here with us. colaboração de partes interessadas privadas, a chave para destravar financiamento para o crescimento verde e resiliência, com parceria com a África. Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, a JP Morgan, BNP Paribas e FSD África, o Banco Interamericano de Desenvolvimento Before we start, e Oeste Hedge. Antes de iniciar, temos alguns lembretes. Other comments or queries to the chat. There is live interpretation in Portuguese, Temos a Spanish, interpretação Mandarin, and French. ao vivo e então vamos entrar e você pode então offer network with thousands of attendees and check our virtual booths. For media interviews, Então, como dissemos antes, essas gravações vão estar disponíveis até novembro e os membros da mídia que quiserem entrar em contato conosco podem entrar em contato por meio do nosso guichê ou nossa cabine virtual. Os nossos panelistas de hoje serão Mark Napier, que é o diretor-presidente da FZ África, Nicola Mustetea, que é gerente de mudança climática do grupo CDC, Manisha Gulati, assessor sênior para a colisão de transições urbanas, Emanuel Etademi, vice-presidente sênior da FMDQ, EIAC, Monsif, chefe de finanças corporativas e divulgações financeiras. Bem, muito obrigado, Letícia, e muito obrigado a todos por estarem aqui conosco. Bem-vindos a todos, bom dia a todos que estão em Londres, Casablanca e no hemisfério ocidental, e boa tarde, boa noite a quem está em outros lugares. Obrigado por estarem aqui e participarem desse evento tão importante, mas também por participarem desse painel e falarem da África. E nós já temos atuado nesse setor há muitos anos, no Quênia, na Nigéria, mas também em outros países da África, e tem sido uma jornada bastante animadora para a CBI. Temos visto muito progresso nesse mercado tão importante. E uma coisa que eu diria é que, na verdade, isso é muito importante para os patrões. E eu acho que os standards da CBI, em particular, que sejam mantidos para os investimentos verdes. E é particularmente importante que nós mantenhamos esses padrões de qualidade, possamos, então, manter o nosso trabalho. Eu fico particularmente grato à CBI por fazer esse trabalho e por trabalhar conosco. Eu gostaria de passar, então, a apresentação do nosso painel, que é fantástica. Vai ser muito mais interessante ouvir os membros do painel do que ouvir as minhas palavras. E sem mais delongas, eu gostaria de passar, então, a palavra ao nosso primeiro membro do painel. Você é um regulador e, em geral, reguladores estão preocupados com supervisão, manter a estabilidade do mercado, mas eles têm também a responsabilidade de desenvolver o mercado. Portanto, eu gostaria de ouvir um pouco sobre quais são os exemplos específicos das medidas tomadas, promovidas pela autoridade financeira, de capital aí no Marrocos. Muito obrigado, Mark. Bom dia a todos. Bom, realmente é um grande desafio do regulador de ter um equilíbrio entre as tendências opostas com quais falamos, pois como reguladores, a nossa missão é proteger economias e também fazer essa supervisão dos mercados, mas nós temos também o dever de assegurar o desenvolvimento do mercado e a promoção de produtos em linha
né, em resposta às necessidades dos mercados de capital, porque, afinal de tudo, o mercado está lá para financiar a economia. Portanto, sempre tentamos achar um equilíbrio entre essas tendências que se opõem, e esse equilíbrio ele é dinâmico e não há uma fórmula mágica para solucionar isso. E temos uma outra dimensão, que é como um regulador, a gente procura alinhamento com padrões internacionais, mas também precisamos levar em consideração realidades locais dos nossos mercados e as entidades supervisionadas. Talvez possamos falar sobre essa jornada das exigências de sustentabilidade, que demonstra realmente de forma bem interessante como que nós lidamos com esses fatores e o que fizemos, né, para tentar solucionar essa equação, digamos assim. Agora, em resumo, como um regulador, você tem que sempre ouvir o ecossistema, né, os players de mercado para levar várias perspectivas em consideração. Você precisa também coordenar os seus esforços com os outros formuladores de políticas, os reguladores e os setores de padrão, para que tenhamos então uma abordagem de coordenação e também poder se manter, né, com esse padrão de transição para que a cooperação realmente consiga, né, ajudar nesses esforços. Ah, muito bem. Você poderia nos apontar para um exemplo específico de mudança regulatória implementada, implantada pelo Marrocos, de qual você tem orgulho? Sim, sim, como eu disse, eu posso citar a experiência no campo de finanças sustentáveis, e aqui eu apontaria alguns fatores ou marcos importantes. O Marrocos adotou o desenvolvimento sustentável em geral, tá, como uma dimensão central para o seu desenvolvimento, e isso foi então embutido nas instituições e, claro, né, tivemos então as políticas operacionais que têm também políticas energéticas extremamente ambiciosas, tá? Mas toda essa jornada da finança sustentável em si começou na COP22, onde teve uma grande concretização de todas as partes interessadas e que tivemos, né, um roadmap concluído para promover essa finança sustentável, né, o desenvolvimento dela na Marrocos, incluindo os reguladores, o Ministério da Fazenda, como também o Banco Central e outras partes interessadas, e cada parte interessada, cada stakeholder, assumiu um dos engajamentos, digamos assim. Então, nós, como reguladores, começamos a elaborar medidas imediatamente, produzimos diretrizes de como emitir instrumentos de finanças verdes, como títulos verdes e de sustentabilidade. Recentemente, publicamos diretrizes em títulos de gênero, em cooperação com o ISD África, e também temos regulamentações para finanças sustentáveis. Por exemplo, em 2019, implantamos o relatório obrigatório para emissores e também tivemos muita capacitação e também engajamento ativo como um exemplo. Tá? Estamos em colaboração com a CBI e, né, o FSD África, inclusive a gente organizou 2 workshops esse ano, um com os auditores financeiros para certificarem ou produzirem também as opiniões de segunda parte, tá, nessas áreas, e também com isso conseguimos conscientizar os envolvidos e também promovemos os aspectos práticos para a emissão de títulos verdes. Mas o que é importante apontar é que esse esforço do desenvolvimento das finanças sustentável não é só para que a gente fique na moda, né, e possamos, digamos assim, ficar falando por aí que fizemos isso, mas é realmente uma dimensão fundamental para o desenvolvimento do país, né? E aqui eu posso dar o exemplo da indústria automobilística, que
tem se desenvolvido a um ritmo bem rápido em anos recentes e se tornou o primeiro contribuidor para exportações marroquinas. E aqui nós temos, de fato, uma meta e uma taxa de integração muito alta para as metas ministeriais que quer chegar a 80% de integração. Estamos em 60% no momento, mas chegamos ao teto e para chegar no teto de 80%, perdão, temos que poder produzir componentes que são altos consumidores de energia, portanto, a energia sustentável é a forma que nós poderemos ser competitivos no mercado e atingir essas altas taxas de integração. E também temos que ter energia sustentável, que obviamente precisa de capital, e o mercado de capital está aqui para fornecer, né, todo esse apoio financeiro para projetos nessa área. Opa! Parece que foi um período extremamente movimentado aí para vocês e realmente parece que o Marrocos está aberto a finanças sustentáveis, né? E você falou no início, nos seus comentários iniciais, de que vocês estavam, digamos assim, muito cientes dos padrões internacionais e que o foco de vocês é adotá-los onde possível, mas que você também precisava prestar atenção nas diferenças locais também. E eu me pergunto se há exemplos de pressões regulatórias advindas, né, de fontes externas com relação a ASG, por exemplo, que você ache que seja mais adequado para mercados financeiros mais avançados ou menos adequado, etc. Bom, como regulador e como um membro de várias redes internacionais que trabalham, né, com finanças sustentáveis, como a SBIA ou outras redes, estamos sempre seguindo as tendências e evoluções internacionais. E o que eu posso dizer é que até o momento temos um marco bem robusto com relação aos emissores, temos um marco bem desenvolvido de como emitir, né, instrumentos de finanças sustentáveis, ou seja, títulos vinculados à sustentabilidade verdes, os de gênero também, e nós temos também uma qualificação da credibilidade dos emissores e os padrões internacionais normalmente são quem oferecem, né, aquela opinião de segunda parte, como parte, né, daquela revisão externa como uma recomendação. Então a gente adotou isso, tá? Ou seja, você não pode emitir um instrumento financeiro desses, a não ser que você tenha um terceiro para te oferecer uma segunda opinião. E também introduzimos, né, a obrigatoriedade do relatório de ASG para os emissores. Então eu acho que o lado dos emissores está maduro o suficiente, então a próxima prioridade são as emissões. Então, teremos os investidores aqui que vamos meio que promover para que eles adotem fatores ASG, certo, nas práticas deles, e isso será feito por meio de incentivos para que eles adotem padrões ASG e também ofereceremos, né, as orientações de como fazer isso por meio de transparência nas práticas deles, no campo deles, e tudo isso, então, se torna um fator, né, de competitividade, a própria disseminação dessas práticas, e tudo isso deve ser feito por uma abordagem de progresso inclusiva, e a gente sempre tentamos ter colaboração com vários parceiros e partes interessadas, pois isso é chave para destravar as oportunidades e otimizar os esforços e recursos. Muito obrigado, Yassa. E a gente, claro, poderia passar o dia inteiro falando com você, mas precisamos dar continuidade. Vamos então agora passar para a Nicola. Tá, isso é realmente muito interessante, né? O Yasser ali de Casablanca. Nicola, você trabalha para a instituição financeira britânica CDC, tá? E claro, né? O FSD, a África, está muito ciente, né? Dessas preocupações, digamos assim, britânicas com a parte do clima. E você poderia nos dar uma visão rápida do que
esse grupo CDC está fazendo para apoiar os esforços globais em relação a isso? Sim, claro. Bom dia, boa tarde a todos. E claro, né, a COP26 para nós é de fato uma prioridade-chave, como também é uma oportunidade-chave. Claramente, todo mundo tem visto aquele relatório do IPCC, que deixou muito claro o que está em jogo no mercado africano, que são importantíssimos para o mercado onde a gente investe. Então, a gente primeiramente viu aquele cenário, né, de emissões zero. Recentemente, isso também deixa claro como que nós precisamos responder a isso, economicamente falando, com as exigências. E uma das questões que eu gostaria de levantar, que é importante para o CDC, e temos também abordagem sobre os contextos locais, pois para nós, o que foi muito importante foi desenvolver uma abordagem de mudança do clima, como também uma estratégia que reconhece que a transformação nos mercados aonde investimos na África, que está, e ele é diferente de mercados desenvolvidos para que nós possamos ter essa linha de base dessas emissões, como também as exposições da mudança do clima, riscos climáticos, e com isso, então, elaboramos e lançamos a nossa estratégia de mudança do clima ano passado, que leva em consideração esse contexto local, estabelecendo a nossa abordagem de como que nós queremos apoiar os objetivos do Acordo de Paris, né, com aqueles 3 blocos de construção para que nós possamos, então, atingir uma carteira de emissões zero de investimento até 2050 e dando apoio à transição para o trabalho, para as comunidades e, claro, né, com isso poder aumentar os investimentos na adaptação e na resiliência. O que fica muito claro para nós é que nós temos essa abordagem mais abrangente que influencia todas as decisões de investimentos que tomamos. Por exemplo, desde 2017, investimos mais ou menos 1,5 bilhões de dólares em finanças climáticas e, basicamente falando, temos um compromisso de entregar mais finanças e financiamento climáticos a partir de agora, então, para 2021. A gente estabeleceu a meta de 30% de todos os nossos compromissos para que eles sejam em áreas, né, que dão apoio aos impactos climáticos. E também temos outra área onde isso é muito importante, pois estamos também excluindo investimentos novos na maior parte, né, daquela cadeia de valor, né, aquele setor que emite mais emissões de combustíveis fósseis. Agora, do lado da adaptação e resiliência, que isso faz também uma parte central da nossa estratégia. E aqui estamos trabalhando cada vez mais com as nossas empresas de carteira para que eles possam, então, identificar suas adaptações, resiliências, e também estamos direcionando os nossos investimentos para soluções de adaptação e de resiliência, e alguns dos investimentos que fizemos já ilustram, eu diria, os impactos que o financiamento verde pode ter, né, na mudança do clima, ação climática, mas também na vida das pessoas. Por exemplo, por meio do nosso investimento numa produtora geradora de energia global na África, estamos apoiando projetos de energia renováveis no continente, como Melinde, que é uma planta solar, é uma usina solar no Quênia. E para nós também é muito importante aumentar cada vez mais a inovação nesse espaço das renováveis. Por exemplo, Comba, que é um projeto de armazenamento, como também de geração de energia renovável em Moçambique, que é um dos primeiros IPPs privados que acabam de abrir, pelo menos nessa área, né, de solução de renováveis e armazenamento. Agora, claro, nós temos também o desafio do acesso à energia em vários países da África. Então, o que é importante também nesse espaço é para que a gente possa também dar apoio a uma cadeia de valor aí na África, para que tenhamos também investimentos, né, em mid-grid, nos investimentos em Copa há uns 2 anos, e também investimos no Green Light Planet. Então, para nós é muito importante e importante trabalhar, né, com a nossa parte do governo do Reino Unido, pois é importante colaborar com partes interessadas para aumentar essas finanças e financiamento verde, mas eu acho que é muito importante para que nós possamos realmente considerar a mudança do clima em todas as decisões de investimentos tomadas, basicamente falando. Para nós, os próximos 10 anos, não só para nós, mas para todos, é simplesmente essencial com relação a ações climáticas e também os ASDs abrangentes, e estamos realmente entusiasmados para colaborar com variadas partes interessadas para poder
poder integrar e realmente demonstrar que podemos ter crescimento econômico, apesar, né, de redução de emissões, etc. Muito obrigado, Nicola. Isso é muito importante. Uma das coisas que eu gostaria de perguntar para você, nessas instituições de desenvolvimento financeiro que são os caçadores de investimentos, digamos assim, eu gostaria de perguntar se vocês têm alguma evidência, né, desse setor, digamos, mais tradicional, mais claro, entrando por trás dessas oportunidades de financiamento verde. Se tiver tempo, você tem mais ou menos uns 3 minutos, se você puder falar um pouquinho de como que a gente pode realmente tirar, redirecionar aquele investimento privado daquela área mais fácil que é, obviamente, energia renovável, e entrar naquelas áreas mais complicadas como transporte, né, fornecendo capital para isso. E sim, uma pergunta muito boa, eu vou tentar ser breve. Agora, em resposta à sua primeira pergunta, com certeza a gente tem visto um aumento no investimento privado entrando nos setores verdes em todo o continente. Uma das áreas que eu gostaria de apontar aqui é que a diferenças claras regionais, né, no continente africano, especialmente alguns dos investimentos verdes que estamos vendo, eles estão sendo feitos no norte da África, né, como a gente viu o Yasser aqui, né, como que eles estão trabalhando, né, naquele marco regulatório deles, e também temos na outra parte mais sul da África, temos o Quênia também, mas é muito importante saber aonde esses investimentos estão sendo concentrados, mas a gente tem visto bons indicadores de investimentos privados, e esses indicadores mostram que sim, esses investimentos vão entrar para setores verdes, estamos vendo os investidores comprometendo cada vez mais com as metas de emissão zero, e isso precisa ser muito crível, e com isso temos que então traduzir a alocação dos recursos para ativos verdes, pois essencialmente falando, a ideia é sair, né, de um tópico de nicho e, claro, tentar suprir as necessidades para países africanos, pois há realmente essa necessidade de investimentos verdes e também apoiar o crescimento econômico. Então, se eu puder também falar aqui da sua pergunta, ou seja, como que a gente pode, né, desempenhar um papel num investimento verde para ser um pouco além das energias renováveis, eu diria que há realmente diferenças muito claras dentro desse espaço da energia renovável, pois há realmente grande escala os IPPs privados localizados no norte da África, Marrocos, África do Sul, no Egito, mas a gente tem visto também um aumento do mercado, como na Tanzânia, Moçambique, no Quênia, Uganda, mas acho que ainda há várias outras necessidades de capital de energia renovável, e eu falei também um pouquinho sobre a necessidade de inovação dentro desse setor, né, para o financiamento das renováveis. Eu acho que ele também tem um papel-chave a desempenhar com esse programa que eu acabo de falar aqui, né, de renováveis, mas também, né, temos investimentos interessantes na área de distribuição e de transmissão. Agora, dizendo tudo isso, eu acho que, sim, temos que aumentar, né, esses investimentos verdes, e é por isso que a nossa estratégia foi lançada ano passado, ela estabelece claramente as oportunidades que a gente consegue ver nessa área. Temos, por exemplo, prioridade como a agroflorestamento, silvicultura, nós temos também investimentos em edificações verdes que, né, ajudam na descarbonização também na área, e a gente também tem analisado nessa diversidade para edificações verdes na África, mas nós temos também, por exemplo, o manufaturamento, né, fabricação de materiais verdes para edificações, temos também a eletrificação dos transportes e uma outra área do serviços financeiros, e a importância, né, de tais serviços financeiros é, obviamente, dar apoio da descarbonização da economia real, e também, com isso, aumentamos a oportunidade de empréstimos para instituições financeiras e também explorar para ver como que a gente pode apoiar o comércio verde por meio das nossas instalações, né, de financeiras, e também temos a última área aqui que seria a adaptação e a resiliência, que eu acredito ser um dos tópicos que já está em discussão já há muitos anos em termos de necessidades crescentes de investimento. Então, não é um assunto novo, no entanto, é algo que não tem muito foco e é realmente uma prioridade chave para nós. E ano passado a gente lançou um colaborativo de adaptação e resiliência dentro do G7 para realmente tentar focar, canalizar mais investimentos nessa área também. Muito obrigado, Nicola. Realmente temos vários desafios setoriais e regionais, então agradeço realmente pela sua contribuição. Bom, muito bem, vamos ficar mais ou menos no mesmo fuso horário e vamos agora para Lagos. Então, Emanuel,
Muito obrigado por se juntar a nós hoje. E o Emanuele trabalha para o FMDQ. E, bom, uma das coisas que eu gostaria que você nos explicasse é qual é o papel desse tipo de infraestrutura, né, no apoio ao financiamento verde. Muito obrigado, Mark. É realmente muito bom fazer parte, né, de participar, né, desse painel importantíssimo. E aqui eu gostaria de dizer que o FMDQ é um índice e, na verdade, são 4 subsidiárias além do exchange, né? Nós temos os mercados privados, né? Nós temos a Bolsa de Valores, nós temos o CLE, que é o Clearing House, tá? Que oferece esses serviços, e temos também a IQX, que é uma empresa de tecnologia. Então, para eu poder tentar responder a sua pergunta sobre o papel, né, dessa infraestrutura financeira, digamos assim, eu acho que uma das questões-chave desde 2017 foi que a gente criou um subcomitê de finanças sustentáveis e tivemos então, por exemplo, o tesoureiro da IOC, tá? Isso foi lançado ali em Lagos, na Nigéria. E tivemos também ARC com a sua instituição, tá? E também com a CBI. Nós lançamos um programa de desenvolvimento de títulos verdes. Esse programa já tem 3 anos. Tivemos também emissões corporativas e também apoiou emissores soberanos de títulos verdes e também tivemos os departamentos, né, dentro dessa parte do governo que, na verdade, montou um pipeline de projetos que podiam ser financiados por meio do mercado de títulos verdes, digamos assim. Sendo assim, a Nigéria tem mais ou menos 55 bilhões de era de emissores corporativos e soberanos. E eu vou, então, expandir isso, pois há muito mais que a gente pode fazer, claro, para poder criar, né, digamos assim, esses emissores ambientais e podemos criar investidores nesses instrumentos. Então, aqui a gente tem trabalhado muito com treinamento, capacitação e o desenvolvimento de mercado, criando produtos, fornecendo plataformas para que nós possamos então listar esses instrumentos, né, na nossa bolsa de valores. Nós serviços complementares também que podem ser oferecidos ali também, e podemos criar um ecossistema que pode aumentar, melhorar, digamos assim, promover, né, as emissões nessas finanças verdes na Nigéria. E claro, isso é realmente muito importante, né, pois temos, né, todo esse papel para coordenar e, obviamente, emitir produtos. Agora, Lagos é uma das cidades mais vulneráveis no mundo. E eu estava lendo recentemente que o risco financeiro vinculado a Lagos é coisa de 20 bilhões de dólares. E a minha pergunta para você é, com esse tanto de risco, como é que você espera conseguir atrair, né, investimento privado para lidar com isso? Sim, sim. Lagos é uma das 11 cidades globalmente que foram identificadas, que tem, né, esse nível OC baixo e que, enfim, teremos esse risco para os próximos 40 anos, né? Então, a gente corre, né, o risco, né, desse aumento, né, do NIF. E é por isso que o FMDQ faz parceria com o governo e também o setor privado, e por meio dessa parceria tem tentado refocar a atenção dos mercado financeiro, perdão, como os bancos, que são atores-chave, né, dentro desse espaço financeiro, para que nós possamos, então, juntar, levantar financiamento para investir em projetos verdes. Bom, como eu mencionei, a maior parte dos grandes bancos, eles estão, né, atrás desses grandes investimentos e eles fazem realocações ali na parte litorânea e
temos também, né, aquele risco físico da transição e temos também, né, toda essa parte de exposição que temos, inclusive, é uma grande parte para aquele setor e temos, né, esse fator de risco de transição que foi identificado como um dos problemas da mudança do clima. Então, o nosso papel é juntar, né, os stakeholders, especialmente para o setor privado, para que eles então entendam o risco primeiramente e depois possam ver as necessidades para que eles possam então colocar os seus recursos atrás, digamos assim, para dar suporte a essas emissões visando a mudança do clima, né? E eles agora, eles têm, né, essa exigência de lidar com a mudança do clima, como eu falei, né? O Lagos tem realmente uma parte muito grande do PIB do país, mas a gente tem envidado esforços em anos recentes para fazer mais, aumentando os nossos esforços nesse espaço para ter a atenção, chamar a atenção de investidores privados, que são aqueles que estão envolvidos atualmente, são novos para esse espaço, para trazer, né, todo esse apoio, recursos para que eles possam então investir em instrumentos, soluções verdes. Estamos vendo como a gente pode atrair esse financiamento para projetos verdes e temos então trabalhando com o programa do meio ambiente da ONU para dar apoio, né, a esse centro financeiro, pois isso faz parte dos centros financeiros mundo afora e o nosso foco é poder tentar integrar esse capital. Sim, realmente é muito bom saber disso, porque é muito bom saber tudo isso, vocês estão fazendo um papel muito importante. E agora, nesses 2 minutos que temos ainda à disposição para você, Emanuel, você falou muito sobre a transição, que na verdade é algo muito importante no setor do petróleo, que é tão grande na Nigéria. Você acha que deveríamos ter uma legislação que motive, impulsione as mudanças necessárias? Sim, eu acho que é uma pergunta muito importante. Incentivos são bons, mas não são suficientes para enfrentar o tipo de desafios que estamos enfrentando. Então, consideramos, por exemplo, a necessidade de um imposto de carbono para que as pessoas percebam a importância disso, mas percebemos também que isso não seria suficiente e nós nos perguntamos também até que ponto seria fácil implementar e aplicar esses impostos, essa tributação. E eu acho que a coisa melhor a fazer seria começar a educar as pessoas a partir da sala de aula sobre como as suas ações e seu comportamento diários podem afetar o meio ambiente. Então, desde os primeiros anos da educação, queremos desenvolver esses conhecimentos, essa capacidade para que as pessoas possam entender os impactos de suas ações no meio ambiente e como elas podem ter um efeito de longo prazo na sustentabilidade econômica do país. Então, estaremos desenvolvendo essas competências em nível escolar e ao longo de toda a vida acadêmica das pessoas. E aí as pessoas vão começar a modificar suas ações e isso vai nos ajudar a atingir nossos compromissos no âmbito do Acordo de Paris. Sim, é tanto a ser feito ainda e talvez não tanto tempo assim disponível para nós para atingirmos tudo isso, para realizarmos tudo isso, né? Mas esse é um outro problema. Mas eu vou passar agora a palavra a Manisha e eu queria que você falasse sobre o conceito e a introdução de perigos. Assim, a Manisha tem trabalhado para a coleção de transições urbanas e quando nós pensamos sobre investimentos verdes e uma economia verde, os riscos de transição, o que é importante em nível de cidade? Bem, eu vou começar falando do que a Nicola já mencionou, o último relatório do IPCC, que estabelece que nós precisamos de reduções imediatas e em grande escala. Caso contrário, não
atingiremos nossa meta de 1,5 grau e nem de 2 graus. Mas a boa notícia é que nós podemos reduzir essas emissões nas cidades. Nós temos uma série de soluções tecnológicas de baixo carbono nos campos de transporte, edificações, etc., que podem reduzir as emissões em quase 90% até 2050. Quando falamos de cidades no continente africano, essas soluções verdes podem representar oportunidades, porque ajudarão a superar os desafios que as pessoas enfrentam no dia a dia nas cidades. Poluição atmosférica, poluição hídrica e poluição de resíduos, congestionamento de trânsito. E então conseguiremos oferecer soluções para esses problemas. A população urbana na África cresceu em 2.000% entre 1990 e 2015. E a expectativa é que cresça ainda mais até 2050. Já temos um grande atraso de infraestrutura e vamos precisar construir novas infraestruturas para poder acolher todas essas pessoas que se mudarão para as cidades. E essa transição para uma economia verde vai nos ajudar, então, a construir e fornecer essa infraestrutura de maneira mais barata e mais rápida. Muito obrigado, Manish. Na verdade, as cidades são os locais em que o público e o privado realmente se unem. E, na verdade, o título dessa sessão realmente é sobre parcerias entre o público e o privado. E é importante reconhecer que os ambientes locais e municipais são exatamente onde isso acontece. O trabalho que vem sendo feito nas cidades, na verdade, e o que temos observado, realmente justifica mais investimentos na transição e mais investimentos verdes. E realmente esse tipo de inovações que você mencionou podem ajudar a atrair esses investimentos de que as cidades tanto precisam. Eu reconheço que as cidades são os locais onde precisamos investir, mas vai ser difícil, talvez, atrair dinheiro e recursos para esses setores que você mencionou. Sim, nós falamos sobre lagos e esses números são assustadores, mas os maiores hubs do continente, as principais cidades do continente já estão em risco, já sofrem os efeitos da mudança do clima e nós precisamos agir urgentemente para que as cidades se tornem mais resilientes. Não poderemos fazer isso sem investimentos do setor privado, mas os investidores encontram uma série de obstáculos quando tentam investir em estruturas mais resilientes. E não se trata apenas de resiliência, mas temos que superar muitas barreiras relativas à infraestrutura em geral. Ou seja, há muitas cidades que têm déficit de orçamento e também não têm pontes de receitas ou fluxos de receitas confiáveis e regulares. E isso tudo representa um problema adicional. Há poucas cidades africanas em que temos órgãos de energia elétrica que realmente têm um controle centralizado de uma maneira planejada. Nessa situação, considerando esse contexto, nós introduzimos o conceito de resiliência. O risco climático, por si, em geral, é subestimado quando consideramos esses investimentos, mas nessa situação, os fluxos de receitas necessários para financiar esses projetos são muito difíceis de se alcançar, porque nós não temos argumentos convincentes para que as pessoas investam nesse tipo de infraestrutura. Então, o retorno sobre o investimento das pessoas que estão pagando por isso também não é suficiente. E nós também debatemos os desafios até de capacitação e capacitação técnica e os custos iniciais desses projetos. E quando tentamos demonstrar o componente de resiliência de muitos projetos, poucas cidades conseguem oferecer projetos confiáveis a investidores do setor privado.
Bem, nós pretendemos lançar um relatório sobre isso até o final deste mês. Eu não quero falar muito sobre isso agora, mas o que você acha mais excitante ou mais animador desse momento que estamos vivendo agora? Eu acho sim, eu acho muito animador que pensar que os governos possam remover esses obstáculos. Isso é particularmente importante. Nós também analisamos instrumentos financeiros que possam ser usados para investimentos em infraestrutura. E, essencialmente, o que estamos dizendo é que há algo para todos os tipos diferentes de cidade. As cidades podem se beneficiar desses estudos, sim. E um ponto importante, Mark, é que nós temos que considerar os benefícios econômicos desses investimentos. Nós analisamos 3 países, Etiópia, Quênia e África do Sul. E são países com uma grande parcela de população urbana e países também com um nível de desenvolvimento bastante alto. Mas o que percebemos é que esses investimentos limpos podem gerar $1 trilhão até 2050. Nós temos 54 países na África. Se os governos nacionais e municipais começarem a trabalhar juntos para destravar essas oportunidades, imagine o tipo de benefícios que nós podemos gerar para o continente e os fluxos financeiros para o setor privado. Isso não é algo que nós não vamos ter que nos preocupar. Vai ocorrer naturalmente. Bem, a partir dessa nota tão positiva, o que a Manisha está dizendo é que vai ser tudo muito caro, mas os benefícios econômicos vão ser enormes e nós precisamos ser criativos em relação a como atrair esses recursos para a África. E agora, eu gostaria de agradecer a Manisha. Eu acho que foi uma maneira fantástica de terminar a sua apresentação e agradeço a Manisha por tudo que fez nos últimos meses. Mas eu gostaria de ouvir agora o nosso representante do Quênia, que o Quênia tem estado, na verdade, tem sido pioneira nesse tipo de investimento nos últimos anos, tem estado na vanguarda desse movimento e é um líder do mercado continental. E nós ouvimos muitas histórias positivas do Quênia e eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a sua presença aqui. Eu gostaria de lhe pedir que nos falasse sobre a NDC atualizada do Quênia e saber quanto dessa NDC será financiada pelo setor privado. Muito obrigado, Mark, e a todos os colegas que estão aqui. É muito bom estar aqui de novo e rever vários colegas da CBI. Bem, como você mencionou, o Quênia é um líder nesse setor e nós modernizamos e aumentamos a nossa ambição e nosso comprometimento no âmbito da nossa NDC. E como sabemos muito bem que é nossa responsabilidade no continente, o nosso país, na verdade, tem que levar em consideração. É por isso que na nossa NDC atualizada nós aumentamos nossa ambição de 30% para 32%, mas também antecipamos o prazo para atingir essa ambição. E fizemos isso porque estamos comprometidos, estamos já criamos um ambiente habilitador e nós já temos, na verdade, um estudo bastante compreensível sobre o custo da mudança climática e o que isso está nos custando anualmente, de 2% a 3% do nosso produto interno bruto. E por isso nós criamos essa nova NDC mais ambiciosa. E vamos precisar de $2 bilhões americanos para financiar nossas necessidades ligadas à mudança climática. Mas como vamos fazer isso? Nós já nos comprometemos, o nosso governo já se comprometeu a cobrir 22% desses custos totais, ou seja, faltam 78% desses custos. E isso pode vir de comprometimentos ou de compromissos internacionais e de apoio internacional de países que estão comprometidos
a ajudar os países em desenvolvimento. Então, pretendemos mobilizar esses recursos que faltam. Estamos falando de $500 bilhão por ano até 2020. E até 2030 queremos ampliar, inclusive, essa ambição para atingirmos nossa ambição e nossa meta de zero líquido. Mas precisaremos de cerca de $6 bilhões por ano. E o governo já comprometeu de 30% a 40% disso. E nossos parceiros de desenvolvimento, tanto do setor privado e de outros países, já também estão mobilizando para isso. E por que isso? Porque o Quênia é um dos países que são pioneiros na descentralização do financiamento climático. Isso permite, por exemplo, que nossos parceiros, como eu fiquei muito contente de ouvir também as palavras de Manisha, e saber também que vai haver um retorno muito grande para o setor privado, porque responder e reagir a esses impactos das mudanças climáticas, isso vai exigir um grande volume de recursos. E nós vamos precisar do setor privado para que isso ocorra. Somente 30% no máximo pode vir dos governos. E isso, na verdade, está ligado às necessidades concorrentes da responsabilidade social. E ao tentar apoiar o governo na realização e na implementação de políticas eficazes nesse sentido, isso é um fator muito importante. Nós precisamos criar, e já criamos, na verdade, políticas de incentivos fiscais para isso. Mas ainda temos o que fazer, ainda não sabemos, temos que nos perguntar como estabelecer, então, um programa de créditos de carbono. E, ao mesmo tempo, precisamos também, porque, por exemplo, o dinheiro que está, que vai ser direcionado ao Quênia entre 2030 e 2050, isso vai exigir, na verdade, uma ação efetiva e coordenada do governo, e precisamos também do apoio do setor privado. Mas o setor privado precisa ter a confiança e a certeza de que esse dinheiro vai ser investido da maneira certa e que vai dar um retorno. Mas nós precisamos desses recursos para poder construir a infraestrutura necessária para permitir nossa transição. E isso vai ocorrer por meio da criação de um banco de investimento verde. Isso vai permitir que nós cheguemos, então, a nossas metas de 2030. Então, se você me pergunta sobre o que está acontecendo no Quênia, estamos fazendo muitas coisas positivas para habilitar esses investimentos. Já temos um plano para lidar com os impactos climáticos. Nós já temos também, estamos trabalhando no marco, fomos, na verdade, um dos primeiros países a desenvolver uma política de financiamento das mudanças climáticas. E agora, tudo isso junto ainda não é suficiente. Agora, estamos tentando trabalhar cada vez mais para capacitar o governo e o país todo para atingirmos o nosso pleno potencial de emissão de títulos verdes. Nós precisamos de dívidas verdes e precisamos da ajuda dos países desenvolvidos, mas também temos que pensar em maneiras mais criativas de mobilizar finanças sustentáveis e finanças verdes na escala necessária para poder responder aos impactos da mudança climática e reduzir nossas emissões muito abaixo dos 2%, conforme exige o Acordo de Paris. Precisamos de novos sistemas, novas estruturas, novas políticas, novas leis e novas incentivas. E tudo isso junto vai permitir que nós cheguemos à nossa meta até 2050. Bem, talvez seja correto dizer que não todos os países africanos estão tão avançados como o Quênia em relação à legislação e marcos regulatórios. E o que você acha que deveria ser feito, o que poderia ser feito para que todos os outros países avançassem mais e chegassem ao mesmo nível? Porque, na verdade, é um problema global. Não é suficiente que o Quênia solucione seus problemas se os outros países não fizerem isso. Então, o que precisa ser feito, na sua opinião, para fomentar, pelo menos, uma colaboração regional nesse sentido? Bem,
eu diria que, em primeiro lugar, precisamos gerar conscientização sobre os riscos práticos e a necessidade urgente de fazermos algo. Isso deve ocorrer dos dois lados. Tem que começar por meio do desenvolvimento de políticas, mas em relação à implementação, é importante também que as pessoas locais percebam isso e se conscientizem disso, as pessoas afetadas pelas mudanças climáticas. E o que pretendemos agora é juntar isso, galvanizar a política e as ações. E essas duas têm de caminhar juntas para que possamos nos mover na direção certa. Mas essas ações locais também precisam de uma cooperação e de uma interação política entre os países, uma maior integração. Isso vai permitir que a África evolua. Nós vemos que é por isso que nós estamos, na verdade, criando essa coalizão africana de financiamento verde. Então, vamos aprender com nossos colegas, com nossos vizinhos, e estabelecer boas práticas. E esse caminho que nós vamos seguir, na verdade, nós vamos percorrer esse caminho e essa trajetória juntos. E agora já passamos, inclusive, dessa época em que vamos simplesmente seguir os passos de outros países. Temos que caminhar juntos. Eu vejo que muitas coisas estão sendo feitas pela Nigéria e nós vamos também caminhar juntos com a Nigéria em relação à emissão da emissão desses títulos. Então, queremos saber em tempo real o que a Nigéria está fazendo, o que Moçambique está fazendo, o que Marrocos está fazendo, e juntos podemos formar essa coalizão de países e de pessoas para que possamos mover nessa direção. E por isso que eu sou um apoiador e um dos fundadores de uma plataforma que vai nos levar assim, como pessoas, a pressionar os políticos e os mercados a investir e vai forçar essas partes interessadas a agir. E aí vamos ter esses promotores de uma economia verde em todo o continente. E, por fim, estamos descentralizando o financiamento verde para o nível local. E agora podemos, então, realmente atuar juntos em vários níveis. Bem, essa é uma conferência sobre títulos climáticos. Então, eu tenho que fazer uma pergunta muito clara. Eu queria saber se você tem algo mais a dizer nesse sentido, sobre os títulos soberanos do Quênia. Sim, o Quênia vai lançar títulos soberanos de referência, de benchmark. Nós já temos a aprovação da emissão desses títulos e já temos tudo pronto para lançarmos esses títulos. E em breve tivemos uma falha aí na transmissão. Em breve poderemos divulgar isso para o resto do mundo e vamos fazer isso por meio da garantia de que os recursos serão usados para os fins previstos. E também faremos tudo conforme as regras, com opiniões de segunda parte e seguindo todos os padrões. Bem, eu acho que eu vou poder dizer aos nossos participantes da conferência que essa aqui foi, na verdade, um lançamento. Vocês ouviram isso pela primeira vez aqui, como se diz muito na televisão, né? Bem, muito obrigado, muito obrigado. E eu gostaria de convidar agora, como temos poucos minutos ainda antes de terminar, eu gostaria de convidar os outros panelistas a concluir sua apresentação com os comentários finais. Eu gostaria de pedir, então, em primeiro lugar, a Yasser que dissesse algumas palavras. Bem, eu diria que tudo o que foi dito aqui pelos meus colegas panelistas é muito importante e demonstra que nós, como continente, estamos caminhando na direção certa e demonstra também que há muito trabalho a ser feito, mas que estamos todos muito interessados e prontos para enfrentar esses desafios e evitar nossos esforços. Eu reconheço
a seriedade e a importância dessa colaboração regional, e esse é um componente central de nosso trabalho, e eu diria que eu gostaria de enfatizar o compromisso que assumimos durante a COP22, que foi no sentido de todas as agências reguladoras da África de atuar juntas para criar regras de financiamento sustentável no continente. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos os panelistas e por essa oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigado, Yasser. Nicola, o que você teria a dizer? Bem, obrigada, Mark, obrigada a todos os panelistas. Eu acho que o entusiasmo que nós vimos aqui realmente foi contagiante, e eu acho que nós tivemos uma ótima representação aqui sobre como a colaboração em diferentes partes interessadas pode incentivar o financiamento privado. Eu também achei muito importante a ênfase na necessidade de cooperação internacional, reconhecendo as diferenças de diferentes países e como temos de tratar dessas diferenças quando falamos de mudanças climáticas. E eu gostaria de voltar ao ponto da necessidade para mais investimento em diferentes setores, por exemplo, no transporte, como já foi mencionado pelo Peter, e também a necessidade de investimento em adaptação e resiliência, que é algo muito importante. Eu acho que foi um ótimo painel e eu agradeço ao Mark, a equipe e a todos os outros que estavam aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado, Nicolas. Emmanuel, você gostaria de concluir? Tem alguma reflexão sobre o que foi dito? Sim. Muito obrigado, Mark. Eu acho que foi uma sessão muito animadora, muito interessante, e eu gostaria, assim, eu reconheço que temos uma missão desafiadora, mas muito interessante pela frente. Nós temos um forte relacionamento já com alguns de nossos colegas, inclusive no Marrocos, e nós pretendemos continuar trabalhando em parceria. Eu gostaria de mencionar que tudo que nós pretendemos fazer, na verdade, nós pretendemos lançar aqui na Nigéria uma bolsa de valores verde, e isso vai ser criado aqui em Lagos, e nós, então, gostaríamos de anunciar isso, e que isso permitirá que nós nos concentremos nesses instrumentos verdes. E isso é uma prova também do nosso comprometimento com essa nova economia verde. Eu gostaria de agradecer também você, Marco, e a toda a CBI, a todos os nossos colegas aqui do painel sobre a África, e convidá-los todos a participar dessa coalição para uma África mais verde. Manisha, você tem 1 minuto para concluir. Bem, muito obrigada, Marta. Eu só gostaria de concluir dizendo que realmente nós temos esse relatório que está para sair, que é muito interessante, e eu gostaria de encorajar a você, Marta, e a todos os outros a ler esse relatório. E o financiamento climático ainda, quer dizer, os governos não serão capazes de arcar com todos os custos, e por isso é importante que o financiamento privado faça parte dos nossos planos, e, na verdade, já existem instrumentos financeiros que permitirão que isso aconteça. Eu não vou falar mais sobre esse relatório, porque eu espero que todos leiam o relatório, mas eu acho que teremos muitas informações interessantes lá. Sim, foi um teaser muito interessante. Peter, as últimas palavras para você. Você está silenciado? Sim, se quiser fazer mais algum anúncio animador aqui. Sim, muito obrigado por ter organizado esse painel com pessoas de várias partes da África. E o que eu teria a dizer é que nós precisamos aumentar nossos esforços e precisamos caminhar a África com o apoio da África, da FSD, do apoio do governo britânico. E aqui, na verdade, nós não temos que nos desanimar. Nós temos muito a fazer, mas já fizemos muitas coisas boas e vamos continuar trabalhando junto. E como governo, nós vamos garantir que o interesse e o financiamento privado também aumente. E nós vamos contribuir com a parte de políticas e faremos tudo o que é possível. E nós vamos lançar, então, lançar nossos títulos soberanos. Não foi fácil chegar até aqui, mas finalmente vamos poder lançar esses títulos. E eu gostaria de convidar o Marrocos, a Nigéria,
a trabalharem junto com o Quênia para amplificar esse mecanismo, essa coalizão de financiamento verde africano, para que possamos, então, ampliar e amplificar nossa voz no mercado e nossa presença no mercado. Muito obrigado. Bem, muito obrigado, Peter. Muito obrigado a todos os outros panelistas. Sim, eu acho que eu não vou ter tempo aqui de resumir tudo o que foi dito, mas eu acho que um tema central de todos esses últimos comentários é que ainda há muito a ser feito, mas o importante é que façamos algo acima de tudo. E há muito que já podemos fazer e que podemos fazer melhor, e que não devemos nos assustar com a escala do desafio, e vamos começar a agir juntos para que tenhamos resultados positivos. Muito obrigado a todos, muito obrigado a CBI, a todos os panelistas. Foi realmente uma conversa fantástica. Muito obrigado, até logo. Até logo, muito obrigado de novo.